Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será Aliança com Deus. Queridos, para falar sobre este tema, tomaremos como base duas alianças. A primeira que citaremos será a que Deus fez com Israel. E a segunda é a de Cristo. Na primeira, Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, localizado na península do Sinai, no Egito. Ali Deus revela a Moisés sua intenção de fazer uma aliança com o povo que saiu do Egito. Como foi a experiência de Moisés conversar com Deus? Será que foi a mesma que temos hoje? O livro de Êxodo nos revela. No capítulo 33, versículo 11, diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mas, no versículo 18, Moisés faz um pedido a Deus. Peço-te, Senhor, que me mostre a tua glória. A resposta de Deus está no versículo 20. Diz o Senhor: você não poderá ver a minha face, Moisés, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Como entender esta contradição entre o versículo 11 e 18? Moisés falava face a face com Deus ou não? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. O que está escrito aí? Deus é Espírito. Agora abra na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Então, meus queridos, segundo estes versículos, Moisés interagiu com uma manifestação reduzida do próprio Deus, o suficiente para não o matar. Logo, não existe nenhuma contradição entre o versículo 11 e 18 de Êxodo 33. Moisés realmente falava face a face com Deus, mas de uma forma reduzida do seu poder. Nesta aliança do Sinai, Moisés foi o mediador deste pacto com Israel. No livro de Êxodo 19, versículo 8, temos esta intermediação sendo realizada por Moisés. Ali está escrito: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Como podemos notar, a resposta foi positiva. Israel aceitou fazer uma aliança com Deus. Moisés recebeu a proposta de Deus. Moisés chegou diante do povo, colocou ela. O povo ouviu e o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Foi positiva, eles aceitaram. E Moisés então: Senhor, olha, tudo aquilo que o Senhor falou, coloquei diante deles e eles aceitaram, Senhor. Então um acordo foi firmado
com obrigações e promessas entre as duas partes, bênçãos e maldições. Compromissos e responsabilidades estavam inseridos neste pacto. O propósito desta aliança era tornar Israel representante legal de Deus neste mundo. Uma nação santa, um reino sacerdotal dentre muitas nações deste mundo. Eu preciso ter uma nação que me represente. Eu preciso ter um povo que me adore. Eu preciso ter um povo que, através dele, eu fale às outras nações. Esta era a intenção de Deus com esta aliança. Então, Deus, sobre o Monte Sinai, deu a Moisés suas 10 primeiras regras. Elas foram escritas em 2 tábuas de pedras. No livro de Êxodo 32, 15 e 16 e Êxodo 20, de 1 a 17, você encontrará mais detalhes sobre os 10 mandamentos. Mas quanto à segunda aliança, esta seria por meio do Messias, o Cristo, e ela foi profetizada por Jeremias, o qual disse: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Estas palavras proféticas de Jeremias está em seu livro, no capítulo 31, versículo 31 a 33. Infelizmente, meus amados, Israel não cumpriu suas obrigações, seus deveres, apesar de algumas vezes ter renovado seus votos para com Deus. O que eles deixaram de fazer nesta primeira aliança com Deus? O livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, nos revela o que está escrito ali. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eles deixaram de dar ouvidos à voz de Deus. Quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus, quebraram a aliança. E a voz de Deus estava onde? Em todas as ordenanças dadas por Deus a Moisés, o Pentateuco, e também deixaram de ouvir os profetas. Veja as palavras do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 7. Olha o que o profeta disse. Mas eles transpassaram o concerto, ou seja, eles quebraram o concerto. Como Adão, ele ainda dá o exemplo. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Oséias dá o exemplo de Adão. Existia um pacto entre Deus e Adão? Existia. Adão, você vai viver eternamente aqui no paraíso. Mas tem um negócio, Adão. Do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar, tá bom, Adão? Negócio fechado, Adão? Sim, Senhor, pode deixar. Adão, eu te dou todos os alimentos que tem aqui no jardim para você. Mas você, por favor, não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal,
morrerás. Então, entre Adão e Deus havia uma aliança, um pacto. E Oséias, o profeta, dá este exemplo para nós, que Israel quebrou a aliança, assim como Adão quebrou a aliança que tinha com Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Oséias ainda diz: Israel se portou aleivosamente contra Deus. Inúmeras vitórias recebeu a nação de Israel sobre os seus inimigos, quando andou segundo a vontade de Deus. Os dias de glória de Israel foram na direção de Moisés, Josué e Davi. Mas quando passaram a se portar aleivosamente contra Deus, a correção divina se fez presente. Enquanto estavam ali, observando os mandamentos de Deus, dando crédito: Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, tudo que o Senhor estás a nos falar, obedeceremos, colocaremos em prática, Senhor. Enquanto eles andaram segundo a vontade de Deus, tinham vitória, recebiam bênçãos de Deus. Mas, no momento em que deixaram de andar segundo a vontade de Deus, a correção divina se fez presente na vida deles. O livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 5, sintetiza a correção de Deus sobre Israel. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz aí. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Este cenário, descrito por este versículo, se deu, meus amados, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Síria em 721 a.C. e depois para a Babilônia entre os anos 586 e 538 a.C. Pecaram contra Deus, desobedecendo. Deus fez uma aliança: eu vou abençoar vocês. Vocês serão uma nação poderosa, mas vocês precisam dar ouvido à minha voz. Mas, em dado momento, escolheram o quê? Desobedecer a Deus. Escolheram andar segundo os seus corações. E a palavra de Deus, ela diz que enganoso é o coração do homem. Então, a correção divina se fez presente. Deus entregou eles nas mãos de seus inimigos. A Síria era um dos inimigos de Israel? Sim. Os babilônicos eram inimigos de Israel? Também. Então Deus permitiu que o Império Assírio e que o Império Babilônico viesse e levasse o povo cativo. Deus, contudo, não abandonou o seu propósito de estabelecer neste mundo uma nação santa, um reino sacerdotal. Israel quebrou a aliança que fiz com eles lá no Monte Sinai. A nação de Israel não foi fiel. Mas você acha que Deus desistiu de ter uma nação santa, um reino sacerdotal? Não, meus amados, Deus não desistiu. Em Cristo seria alcançado este desejo de Deus. A Moisés, Deus deu mandamentos e orientou o povo que obedecesse à lei escrita.
Mas a Jeremias disse Deus, você se lembra? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Moisés tinha em suas mãos as tábuas com os 10 mandamentos. Moisés tinha em suas mãos o Pentateuco. Mas Deus diz que nesta segunda aliança, através de Cristo, ele vai pegar a sua lei e vai escrever diretamente no coração do homem e da mulher. Não será mais em 2 tábuas de pedra, não será mais no couro de animais, não será mais em papiros. Não, o Senhor vai escrever a sua lei, a sua vontade dentro do homem, no seu coração. Isto o Senhor profetizou através de Jeremias. O Messias, o Cristo, é o exemplo para nós. Olha para Jesus, meu querido. Meu ouvinte, olha para Jesus. Ele carregava a vontade de Deus dentro dele, que é o Pentateuco. Ele amava obedecer a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, ele disse: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Veja, meus amados, o seu amor pela lei de Deus. Jesus amava o Pentateuco. Jesus amava os mandamentos do Senhor. E ele tinha os mandamentos de Deus dentro dele. Jesus de Nazaré carregava os mandamentos de Deus dentro do seu coração, escrito em seu coração. Oh, queridos, a aliança do Sinai, meus amados, aquela dada por Deus a Moisés, o Pentateuco, sempre apontou para Cristo, o Messias. Tudo aquilo que existia no tabernáculo transitório apontava para Cristo. Por exemplo, meus amados, os pães da proposição, Cristo é quem? O pão que alimenta a alma, o pão que desceu do céu para saciar a alma do homem. O candelabro que iluminava o templo aponta também para Jesus, porque ele é a luz que ilumina o mundo. O cordeiro imolado pelos sacerdotes, ele também aponta para Jesus, porque Jesus, como um cordeiro, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele se sacrificou por nós. O sacerdote, meu querido, que ministrava dentro do templo. Jesus é o nosso sacerdote eterno, que intercede por nós diante de Deus. E Jesus é o Santo dos Santos, onde eu encontro Deus. Eu encontro Deus através de Jesus Cristo. Amados, preste atenção. Jesus é quem escreve os mandamentos de Deus
em nossos corações. Abra sua Bíblia agora, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E vejamos o que está escrito. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é o único que capacita o homem a ser representante de Deus neste mundo. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Na primeira aliança, quem era o mediador? Moisés. Moisés representava o povo diante de Deus. Mas esta primeira aliança foi quebrada. Eles não deram ouvidos à voz de Deus. Eles desobedeceram à vontade de Deus. A aliança, então, foi quebrada. Mas agora nós temos uma nova oportunidade de ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Ele é a nova aliança que Deus propõe ao homem, que Deus coloca diante de nós. Uma aliança espiritual. Uma aliança baseada na fé, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus de Nazaré. Quem entregar o seu ser a Ele libertará das práticas pecaminosas. Quem? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Ele é quem liberta o homem das práticas pecaminosas. Você quer ter comunhão com Deus? Ô varão, ô varoa, você precisa ir a Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa dizer: Jesus, eu preciso fazer uma aliança contigo, Jesus, porque eu quero ter comunhão com Deus. Jesus, eu jamais vou conseguir ter acesso a Deus se não for através de ti, Jesus. E é isto mesmo, meus amados. Ninguém tem acesso a Deus se não for através de Jesus, porque ele é o mediador. Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e Deus. E agora é Jesus. Jesus é o mediador entre eu e Deus. Eu não tenho acesso direto a Deus. Não tenho. E Jesus é aquele que vai me levar à presença de Deus. Mas para isso, o que Jesus vai fazer? Jesus vai me libertar primeiro das práticas pecaminosas. E isto se dá por meio da fé. Eu preciso acreditar. Jesus, eu acredito. Jesus, eu creio. Jesus, eu acredito que você tem o poder de me libertar das práticas pecaminosas. Jesus, eu acredito que você perdoa. Jesus, eu acredito que você apaga os meus pecados diante de Deus, Jesus. É pela fé, meus amados. Esta aliança que você faz com Jesus é uma aliança de fé, baseada na fé. Você precisa crer que Jesus, o mediador, irá realizar esta grandiosa obra na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo disse, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está falando por meio da fé,
pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus, Ele revela esta aliança a nós, que é Jesus Cristo. Deus revelou a Moisés: Moisés, olha aqui, Moisés, tem um negócio aqui para oferecer para a nação de Israel, Moisés. Eu tenho aqui para oferecer a eles uma aliança eterna, Moisés. E Moisés levou a proposta de Deus à nação de Israel, mas eles invalidaram esta aliança que fizeram com Deus. E agora, novamente, Deus traz para nós esta oportunidade maravilhosa, uma nova aliança, mas através de Jesus Cristo, por meio da fé. Nós precisamos, meus amados, então fazer o quê? Crer. Diferente da antiga aliança, a qual exigia que primeiro eu cumprisse a lei, para depois ser abençoado, pela graça, isto é, pela nova aliança, somos abençoados primeiro, com a libertação, para que depois cumpramos a vontade de Deus. Na antiga aliança, o homem, segundo a sua consciência, obedecia à lei escrita. Mas agora, nós somos libertos primeiro. Esta consciência contaminada pelo pecado, esta consciência escrava do pecado, primeiro ela é arrancada de nós. Somos libertos primeiro por Cristo, para que depois, libertos da natureza caída, possamos cumprir a vontade de Deus. Entenderam, meus amados? Agora, quando Paulo diz a letra mata, em sua segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele está, na verdade, falando da incapacidade do homem natural em obedecer os mandamentos de Deus, porque possui uma natureza caída. Quanto à letra, ou seja, o Pentateuco e os profetas, amados, santos são, e vida traz ao obedecê-los, e não morte. E Jesus deu testemunho disto. Segundo a lei, Jesus viveu e morreu, e em obediência a ela, ressuscitou dos mortos e hoje está reinando ao lado de Deus. Porque, diferente de nós, ele não possuía a natureza caída, adâmica, corrompida pelo pecado. Então, devo servir a Deus através da lei como Jesus? Meu amado, minha querida, de maneira nenhuma. Porque aquele que vive pela lei morrerá. Mas o que vive pela graça, que é a nova aliança, será o quê? Liberto da natureza caída e receberá a natureza de Cristo. E por meio dela obedeceremos não só a lei, mas também todas as dimensões que ela venha a alcançar. Então, quer dizer que eu preciso da natureza de Cristo para obedecer a Deus? Correto, meu amado. Jesus obedeceu a lei e os profetas porque ele não possuía a natureza caída, adâmica, a natureza pecaminosa. Eu, na minha natureza caída, pecaminosa, adâmica, jamais vou conseguir obedecer a lei e os mandamentos de Deus, jamais vou poder conseguir colocá-los em prática. Por quê? Porque eu tenho uma natureza caída e pecaminosa. Mas esta nova aliança que Deus nos concede, que é Cristo Jesus, gera em nós a natureza de Cristo. E é segundo a natureza de Cristo que eu consigo obedecer a Deus.
Jesus venceu? Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sim, porque ele obedeceu, porque ele não tinha a natureza pecaminosa. E eu também ressuscitarei, assim como Cristo um dia ressuscitou dentre os mortos, mas quando eu alcançar, quando eu tiver posse da sua natureza em meu ser, quando a natureza de Cristo estiver em meu ser, eu serei obediente a Deus, eu cumprirei a vontade de Deus, e cumprindo a vontade de Deus, como Cristo, também ressuscitarei dentre os mortos. Meus amados, assim como no passado, Deus convidou Israel, através de Moisés, para uma nova aliança. Hoje somos convidados, através de Jesus, o Messias, para uma nova aliança com Deus. Se você hoje está ouvindo esta palavra, Jesus está te convidando a fazer uma aliança com Ele. Jesus está te convidando para você fazer um pacto com Ele. Aqueles que aceitarem esta aliança serão a sua geração eleita, o seu sacerdócio real, a nação santa. Você fará parte do povo adquirido por Deus e você irá ser usado por Deus para anunciar a este mundo as grandezas daquele que chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, meu amado, que já tem uma aliança com Deus, você andava em trevas, mas hoje você anda debaixo da luz de Deus, do resplendor de Deus, debaixo da graça de Cristo. Por quê? Porque você fez uma aliança com Deus. E você que ainda não tem uma aliança com Deus, o Senhor está te convidando agora para que você tenha uma aliança para com o Senhor. Meu amado, quero terminar dizendo para você que hoje é o seu dia de você ser liberto por Deus através de Jesus Cristo. Hoje é o dia de você fazer uma aliança com Deus. Se você não tem uma aliança com Deus ainda, hoje é o dia de você fazer uma aliança com Deus. Hoje é o dia de você entregar a Deus a sua vida. Hoje é dia de você entregar a Deus o seu coração, o seu ser, para que Ele venha introduzir em você a natureza de Cristo, para que através dela você possa obedecer a Deus. Amados, que esta aliança alcance a todos. Queridos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Momento de oração, momento de falar com Deus. Se você desejar dobrar os seus joelhos, dobre os teus joelhos e ore comigo. Põe aí o seu celular no Viva Voz e juntos vamos falar com Deus. Vamos conversar com o Pai agora. Amém? Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado a Deus por esta oportunidade de ministrar a Tua palavra aos nossos ouvintes. Querido Deus, toca, Senhor, agora através do Teu Santo Espírito em cada coração. Ó Espírito Santo, quebre as barreiras. Ó Espírito Santo, tira tudo que esteja atrapalhando neste momento este homem, esta mulher, de fazer uma aliança contigo, de entregar a sua vida, ó Deus, em tuas mãos, através do mediador, Jesus de Nazaré. Ó Senhor, quebra as barreiras, quebra, Senhor Deus, os vínculos desta alma, Senhor Deus, com o pecado. Quebra, Senhor Deus, toda a sedução, Senhor Deus, que o mundo, Senhor Deus, traz na vida do homem e da mulher. Ó Pai Celeste, tira, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus. Ó Senhor, este nome é poderoso para libertar,
Este nome é poderoso, Senhor, e em nome de Jesus sejam quebradas as correntes infernais. Em nome de Jesus seja quebrada, Senhor Deus, todas as coisas que vinculam a alma do nosso ouvinte com as trevas, Senhor. Oh, meu Deus amado, para que esta alma tenha um encontro contigo, ó Deus, através de Jesus de Nazaré. Ó Senhor, quanto ao teu servo, quanto à tua serva, Senhor, este teu servo, esta tua serva que já tem uma aliança contigo, que já abriu o coração para ti, continua abençoando, fortalecendo, servir a ti, Senhor Deus, é através do amor, Senhor. Dê amor, Senhor Deus, dê zelo, dê paixão, dê sede pela tua palavra, Senhor Deus, para obedecer, Senhor, os teus mandamentos. Ó, Senhor, abraça este teu servo, esta tua serva. Senhor, e cada dia mais, Senhor Deus, tu venhas congregar almas, Senhor Deus, no Brasil, em Cabo Verde, em Moçambique, em Angola, na África do Sul, em Guiné-Bissau e em tantas outras nações, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus. Mas chegará um dia, Senhor Deus, em que o Senhor irá congregar todos, ó Pai, diante da tua presença, no dia, Senhor Deus, do grande arrebatamento, ó Pai, onde o Senhor irá recolher os santos junto a ti. Ó Pai Celeste, toca a todos, salva, cura e liberta, Senhor. Assim eu oro, assim eu peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Oh, queridos, graça e paz.